Olá pessoal, tudo bom? Vamos começar a primeira aula, do segundo bimestre, dando continuidade aí ao que a gente estava fazendo no primeiro bimestre. A gente vai falar um pouco sobre o conceito, o desenvolvimento de séries na pintura, para a gente dar continuidade às atividades práticas desse segundo bimestre. E o que a gente vai fazer nesse segundo bimestre? Bom, a gente vai eleger um dos gêneros que nós já estudamos no primeiro bimestre, que é paisagem, natureza morta ou autorretrato ou retrato, e a partir daí eleger o gênero que cada um gostar mais e desenvolver uma série de trabalhos a partir desse gênero. Então hoje, na apresentação que eu vou fazer para vocês, eu vou apresentar algumas séries de artistas, que são bem conhecidas assim na história da pintura, para vocês terem uma ideia de como cada artista resolveu determinado assunto a partir de uma série de trabalhos. E na segunda parte da minha apresentação, que será semana que vem, eu vou falar de artistas contemporâneos brasileiros que fizeram também ou fazem trabalhos em série e a partir desses gêneros de pintura, que é a paisagem, o autorretrato, o retrato e natureza morta. Tá bom? Então, essa primeira parte da apresentação, eu vou me deter a artistas mais históricos e vou explicar um pouco como que funciona assim, esse conceito de série na pintura. Então, para começar, série em artes visuais, simplificando assim o conceito, são um grupo de trabalhos que de alguma forma discutem o mesmo assunto. Então, a partir de um pensamento visual que determinado artista tem, ele vai desenvolvendo isso a partir de uma série de trabalhos para justamente conseguir dar conta do assunto que ele está abordando. Então, vocês vão perceber assim que a partir do século XIX isso fica cada vez mais presente, principalmente assim com os impressionistas, e a partir do impressionismo essa forma de trabalhar determinado assunto em série é cada vez mais recorrente, e na pintura contemporânea não é diferente. Então eu vou tentar apresentar para vocês aqui alguns artistas que desenvolveram isso já na história da arte, e a partir daí vocês já vão ter uma ideia para começar a constituir a própria série de vocês, tá bom? Então na imagem de capa aí vocês estão vendo o trabalho feito pelo Gauguin, que é um retrato do Van Gogh pintando os seus girassóis. E por que isso está na capa? Porque o Van Gogh é um dos artistas assim que trabalhou, talvez o que mais trabalhou o assunto de girassóis, e a partir daí ele construiu duas séries com esse tema. Então hoje a gente vai ver um pouco dessa última série que ele criou dos girassóis, que foi mais para o final da carreira dele, em 88 a 1889. E a partir daí a gente vai falando de outros artistas que também trabalharam com série. Bom, vamos lá então. A primeira série então que a gente vai discutir hoje é justamente os girassóis do Van Gogh, que é talvez uma das séries mais conhecidas assim, em artes visuais. Esse trabalho aí, essa primeira pintura que vocês estão vendo, é um trabalho de 88, de 1888, se chama Três Girassóis e um Vaso. Aqui a gente já consegue perceber assim que o Van Gogh ele tem um interesse em natureza morta, em paisagem e também em retrato, que são três gêneros que nós estamos abordando em nossas aulas. Mas nessa série em específico a gente vai conseguir perceber que a partir de um assunto muito simples, que é um vaso de flores,
a gente consegue estabelecer várias maneiras de abordagem. E essas abordagens, às vezes por forma e cor, às vezes por contraste, às vezes pela própria textura da pintura, ela se estabelece como série de trabalhos. Bom, então esse é o primeiro, talvez seja da série dessa série do Van Gogh, talvez seja o mais nítido, assim, né? O que tem mais contraste e o que o fundo está mais em segundo plano. Vocês vão ver que posteriormente isso vai se modificar até aparecer a pintura quase que de um plano só. Então isso é uma variação que ele constrói a partir dessa série. Nesse segundo trabalho aqui que a gente está vendo, de 88 também, a gente consegue perceber que já há uma alteração, uma mudança, tanto no fundo quanto nos próprios girassóis. Quando ele trabalha com um fundo um pouco mais claro, um azul mais claro, o amarelo ele acaba ficando ele fica um pouco mais rebaixado, porque não tem tanto contraste. Então, a partir daí, esse efeito de profundidade que é conseguido na primeira pintura já é um pouco mais relativizado nesse trabalho do Van Gogh. E aí o que ele vai construir é uma harmonia a partir de cores mais luminosas com essa flor, que talvez seja o sinônimo de luz, né? O girassol. Então, a gente percebe que o Van Gogh ele não está muito preocupado com uma verossimilhança no sentido fotográfico da planta, e sim uma pesquisa de cor e de tons análogos, né, de cores análogas para a criação dessa composição. E aí a gente percebe também que se instaura na tela inteira uma certa luminosidade muito própria assim, do girassol. Aqui nesse caso, a gente vê que é muito mais distante, né, do segundo exemplo. Então, a gente percebe que esse trabalho é construído a partir de justamente cores complementares e contraste de luminosidade. Então, o fundo com azul muito escuro, assim, né? Em contraponto com os girassóis, a própria luminosidade acaba tomando formas um pouco distintas, né? É algo que se assemelha ao fogo ou algo próximo disso. Então a gente percebe que, além da fatura desse trabalho, a gente consegue ver que o Van Gogh ele utiliza de alguns elementos visuais, como por exemplo, no canto direito inferior, uma flor quase que contornada com amarelo, né? A gente consegue perceber que há algumas relações mais gráficas do que no segundo caso que nós discutimos. Esse trabalho, infelizmente, ele não existe mais porque ele foi destruído, né, na Segunda Guerra Mundial, em 45. Mas o que a gente consegue perceber através dessa fotografia antiga do trabalho é que aqui já há uma harmonia muito distinta do que nos outros exemplos. Então, a pesquisa do Van Gogh para com os girassóis a gente nos leva a crer que é uma pesquisa cromática, uma pesquisa de forma, de cor, e não necessariamente do desenho. Se a gente pensar num desenho de botânica, né? O Van Gogh ele não está muito preocupado com a estrutura muito específica de cada flor, e sim com a aparência geral que aquilo nos dá. Bom, aqui, nesse caso, que a gente já vê que as cores já ficaram mais apaziguadas. Então, realmente, a gente percebe que é uma variação sobre o assunto, né? É quase que um pensamento visual a partir do girassol. Então, o que um botânico poderia discutir sobre flor, planta e tudo mais, um pintor, né? No caso, um pintor como o Van Gogh, ele vai fazer essa discussão a partir dessas variações sobre o mesmo assunto. E essas variações não é somente de cor, tá? A gente consegue perceber aqui no centro do trabalho que tem uma textura um pouco mais rugosa, que até se assemelha assim com
o caráter do girassol. E o vaso, por exemplo, e a base e o fundo já há uma pincelada distinta, que não recorre à textura do girassol. Isso ele consegue alguns efeitos, não só com a cor, mas com a própria maneira de pintar o quadro. Ele consegue alguns contrastes interessantes que, se a gente isolar alguma área desse trabalho, a gente consegue perceber a riqueza assim, de maneiras distintas de aplicar tinta na tela. E isso faz com que o trabalho ele não fique tão óbvio. E o que eu estou querendo dizer com isso? Por exemplo, um vaso com flores é muito fácil a gente cair numa certa obviedade assim, de pintura, né? Como pintar determinada flor, como pintar um vaso, como fazer determinado fundo. O Van Gogh ele parece que se desamarra dessas convenções para conseguir construir um vocabulário próprio. Então é uma maneira muito distinta assim, de construir a pintura a partir de um assunto talvez muito batido na história da arte, né? Principalmente um assunto discutido por um holandês, né? Que é sabido que na Holanda o que mais há, sim, são flores, né? Então, como um holandês vai discutir isso de uma maneira mais particularizada, é interessante para a gente pensar na produção mais tardia do Van Gogh. Bom, aqui, que é um trabalho Vaso com 15 girassóis, né, de 89, portanto, um ano antes da morte do Van Gogh, aqui a gente consegue perceber que já está colocado quase que todas as características que a gente pensa quando a gente lembra nesse artista, né, que é uma luminosidade assim muito alta a partir de cores análogas, né? O Van Gogh nesse trabalho que é muito vinculado em catálogo, em revistas, livros de história da arte, talvez seja o trabalho dos girassóis assim o mais conhecido dele. A gente consegue perceber que ele chega a um ponto que ele usa praticamente só amarelo e as suas variações. Então aqui não há tanto contraste no sentido que nós vimos anteriormente, né? Por exemplo, com aquele de fundo azul escuro. Aqui nesse trabalho a gente consegue perceber que ele cria uma harmonia e uma composição a partir de poucas cores, mas muito luminosas. E aí faz com que a atmosfera inteira dessa tela se configure como um girassol de fato, né? Algo quase que é sinônimo de luz. Então, nesse trabalho aqui é muito interessante a gente perceber que o vaso ele perde volumetria e só tem a cor, a base também perde volumetria e aí ela é reconstruída por alguns contornos e o que fica mais volumétrico e mais denso é justamente os núcleos, né, dos girassóis com a maneira dele pintar, né? Maneira de trabalhar a própria tinta na tela. Esse daqui já é um pouco mais... os girassóis já são mais queimados, o fundo é um pouco mais pastel, então tudo é mais rebaixado, as cores são mais rebaixadas no sentido que não preservam tanta luz como como no exemplo anterior, mas de alguma forma a variação dessa luminosidade, de como é construído essas flores, me parece muito interessante assim, como que a partir de ocre, amarelo, o Van Gogh ele consegue ainda assim trabalhar características da flor de um modo muito particular. E aqui tem um outro trabalho dele, né, que está em Tóquio, e que é parecido com os anteriores, mas aqui a gente vê que já tem uma fatura um pouco mais presente, né? O vaso, a mesa, o fundo, os girassóis, parece que está tudo quase no mesmo plano, porque a maneira de trabalhar essas camadas é muito similar.
Então, por exemplo, nesse caso aqui, que a bancada e o vaso já é mais liso, aqui ele acaba ganhando as mesmas características da própria flor. Então, a maneira do girassol estar no mundo assim parece que é colocado para toda uma realidade assim do quadro. Então, o contexto todo acaba se assemelhando a isso. E aí ele consegue uma harmonia assim em seu conjunto, bem, uma expressão visual muito potente. E não é só pela carga de tinta, e sim como ele vai construindo isso. E o mais interessante é que, se vocês notarem toda a série que eu apresentei aqui para vocês, dos girassóis, eles não perdem uma espécie de delicadeza assim, mesmo sendo uma pintura grossa e firme, até se a gente pensar assim em como ele construiu a pintura, né? Ele consegue uma delicadeza, né? Então a pincelada, por mais agressiva que seja na tela, os girassóis ainda continuam frágeis. Então isso é interessante a gente notar, quase que uma inteligência assim, pictórica, que a primeiro golpe, assim, quando a gente olha uma série dessa, a gente não pensa tanto sobre isso. Mas depois que a gente vai tomando contato a partir das suas variações, né, do trabalho, a gente consegue perceber que todas essas pinturas, apesar de terem algo agressivo assim, quase bruto, né, uma forma bruta de pintar, a gente ainda não consegue ver uma agressividade da flor. Então tudo parece que caminha para uma delicadeza, que ele consegue a partir de um contraponto. Então a própria violência, entre aspas, né, da pintura, ela não consegue sufocar essa delicadeza na estrutura dessas flores. Então isso é muito interessante de notar, e é talvez uma das características mais interessantes do Van Gogh, que está presente praticamente em todos os trabalhos dele. Outra série que seria interessante de a gente pensar um pouco sobre, né, para a gente dar andamento aos trabalhos, seria de um outro artista que é um impressionista, né, que é o Claude Monet. E essa série, assim como os girassóis do Van Gogh, também é muito conhecida desse artista, que é a Catedral de Rouen, que é composta por 31 pinturas. E o que o Monet ele fez com essa série, o que ele tentou ou conseguiu, né, fazer na pintura. Monet, a partir de um certo ponto de vista do seu ateliê, ele alugou o ateliê, uma sala em um prédio vizinho a essa catedral, e é uma catedral de pedra. E a pedra, quando ela, de acordo com a sua luminosidade, quando bate nessa pedra, né, e de acordo com a época do ano que essa pedra é iluminada, ela ganha características distintas, né? Tem, assim como o calcário, essa catedral, ela é muito discutida porque, assim como para o Monet, mas para vários outros, ela tem uma luminosidade na sua fachada que vai mudando conforme as estações do ano e conforme os horários do dia. Então, pesquisando isso, Monet construiu uma série de 31 pinturas, justamente vendo como que a luz refrata nessa rocha. Então, essa série, que é a Catedral de Rouen, né, ele vai fazendo várias pinturas do seu ateliê, que ele aluga, né, do lado dessa catedral, e a partir de quase que o mesmo ponto de vista, que é a janela dele, né, ele vai pintando isso em diferentes estações do ano. Então ele fica 2 anos trabalhando nessa série. Então por isso que ele consegue 31 pinturas, né? Ele fica 2 anos produzindo o seu ateliê, olhando o seu objeto de pesquisa, e ele vai pontuando não a estrutura como um arquiteto faria, por exemplo, né, de um desenho
que a gente consegue compreender estruturalmente essa catedral, mas sim como a luz bate nessas formas e como ela é capaz de mudar a própria forma rochosa. Então, esse efeito óptico que a gente toma contato avistando essa catedral foi um mote de pesquisa do Monet durante esses 2 anos, e aí ele começou a trabalhar maneiras distintas assim de reproduzir isso e como em determinadas fases, né, do dia e do ano essas rochas poderiam mudar a sua aparência, apesar de serem rochas, né? Então foi isso também que levou Monet a falar que até a rocha ela modifica a partir de um raio de luz, né? Então, como um material tão pesado, denso e que resiste ao tempo, ele tem essa capacidade de modificação visual, né, em sua configuração. Então, isso foi uma maneira que o Monet encontrou de começar a fazer suas pinturas. Então a gente consegue perceber que há uma grande diferença assim, de uma pintura para outra, e até a nossa sensação de peso nesses trabalhos é modificado a partir das cores e de como ele coloca essas tintas e essa relação cromática na própria tela. Por exemplo, esse trabalho do canto esquerdo, que deve ser no outono ou no inverno da França, né? A gente consegue perceber que há algo mais frio e pesado do que na parte no trabalho à direita. O trabalho à direita parece um pouco mais leve, mais parece uma manhã, né? E de fato ele pintou isso em uma manhã, assim, com alguma névoa, alguma neblina, uma manhã gelada. Mas no trabalho à esquerda, de fato, essas rochas parecem ganhar um pouco mais de peso na sua representação. Então isso são maneiras assim de construir no determinado pensamento ou algumas perguntas que vão sendo respondidas no decorrer dessa série e não apenas em uma, né? Não há como fazer um discurso sobre a alteração da pedra pela luz durante algumas fases ao decorrer do ano, se não for feita pela série, ou seja, um trabalho serial, porque não há como representar todas essas diferenças em apenas uma pintura. Então, por isso ele recorreu a uma série, e que foi construída durante esses 2 anos que ele esteve ao lado dessa catedral. Então, aqui a pintura do lado direito, ela ganha um pouco mais de cor, fica quase que um certo barroco, né, nas cores, e a do lado esquerdo já é um pouco mais fúnebre, né? Então, tanto a nossa própria noção de estrutura dessa arquitetura, ela acaba mudando de acordo com o próprio período que a gente nos toma contato. Isso talvez nos faz pensar nessas próprias mudanças que o Monet dizia, né? Que até uma pedra pode mudar com a luz, né? Então, essa capacidade essa quase que discutir o dinamismo, assim, né? A alteridade, as mudanças que acontecem em uma paisagem a partir de um elemento muito firme, que é uma catedral de rocha, de pedra, é algo paradoxal. Isso nos dá alguma pista do que a gente pode fazer e como a gente pode pensar determinadas coisas da vida. Então, o Monet não estava preocupado com questões que acontecem dentro dessa catedral, por exemplo, não é simbólico. A ideia é física mesmo, né? Física vindo da ótica, pensar
nas aparências, né? Como as aparências elas nos enganam ou como elas podem modificar em determinado contexto. Bom, e aqui eu trouxe um exemplo também do Roy Lichtenstein, que a partir dessa série, que é muito conhecida, né, do Monet, ele construiu também uma série dele que chama Rua em Catedral, em 68, 69, com tinta óleo e Magna, né, que é uma marca de tinta acrílica base solvente que foi feita nos anos 60 e o Lichtenstein usava muito, é uma cor mais brilhante. E o Lichtenstein ele vem da pop art, né? Eu já mostrei alguns trabalhos dele para vocês. E aqui a catedral já ganha um aspecto mais gráfico e confuso, né? A partir de elementos muito mais simples de cor, né? Ele só trabalha com 2 cores em cada trabalho e com elementos que se assemelham também à serigrafia, né? Que é um processo mais um processo de reprodução de imagem em artes visuais. E chega a certo ponto que essa catedral é quase que, a partir das cores que ele elege, ela quase fica... É quase uma confusão, né? É quase uma pintura abstrata. Então, essa é uma releitura que o Lichtenstein fez a partir de um trabalho do Monet, só que o Lichtenstein já não está mais preocupado com a luminosidade natural. Ele está preocupado mais com os aspectos gráficos que determinada imagem na cultura de massa direciona para algum discurso, né? Então, por isso as cores são mais simplificadas e o trabalho se torna um pouco mais limpo, né? No sentido visual. Bom, aqui tem outro exemplo importante assim para essa questão de série e dos gêneros, né, na pintura, que é o trabalho do Paul Cézanne. O Paul Cézanne, acho que eu já comentei com vocês em aula, né? Paul Cézanne é um dos artistas que é considerado impressionista, apesar de não ter características muito próximas assim do que ficou mais conhecido como estilo impressionista, mas ele é conhecido como uma espécie de pai da modernidade, um artista que conseguiu influenciar várias gerações e que a partir do seu trabalho deu início assim a vários movimentos de vanguarda, né? Como por exemplo o cubismo, o futurismo, o próprio fauvismo. Então é um artista importante para a modernidade e importante para a modernidade, apesar de ter um trabalho feito a partir de coisas muito simples, né? Nada muito ligado às evoluções que estavam ocorrendo naquela época, industriais e tecnológicas. Então, nessa série que é o Monte de Santa Vitória, que fica em Aix-en-Provence, no sul da França, a gente consegue perceber que a partir de uma paisagem quase que pouco urbanizada, e na época era menos ainda, né? Essa pintura demonstra isso, como ele consegue, a partir de uma paisagem muito natural e talvez meio que tradicional, construir um certo tipo de pintura que vai dar fôlego assim, para os artistas mais vanguardistas, né? Como Picasso, Matisse e uma série de outros. Então, nessa série que ele criou durante muito tempo, assim, também no final da sua carreira, né, é um trabalho serial que começa na década de 80 e vai até o final da vida do Cézanne, né, 1906, que é sempre recorrente. Então, essa região que é da onde o Cézanne vem também, né, o Cézanne é da Provença, né, do sul da França. Ele vai estudar em Paris, ele frequenta outras regiões, mora em outras regiões, mas depois ele volta para a região que ele nasceu. E a partir daí ele começa a olhar a sua paisagem de um modo muito próprio e construir
com o próprio olhar assim do seu contexto, né, da paisagem que ele está acostumado, uma maneira muito própria assim de uma certa volumetria na pintura. Então a gente consegue perceber, por exemplo, nesse trabalho mais seminal assim dessa série, a gente consegue perceber que com pinceladas basicamente diagonais, né, quase todo o trabalho é construído a partir de uma pincelada na diagonal. Ele começa a construir blocos e elementos quase que geométricos que tomam conta da paisagem e assim a paisagem começa a ganhar uma certa volumetria que é quase palpável. Então o Cézanne ele também não está preocupado com profundidade. Se a gente pensar na pintura mais ligada ao Renascimento, na perspectiva atmosférica, etc. Ele está mais preocupado num efeito geral dessa paisagem, como adquirir volume a partir de elementos mais simplificados. Então não é à toa que o Cézanne vai falar que a pintura e o mundo poderia se resumir a formas básicas geométricas, né? Ele constrói o seu discurso pictórico a partir de coisas mais simples para atingir uma certa complexidade e não ao contrário. Então nesse trabalho já é flagrante assim como ele vai adquirindo alguns volumes só com alterações, poucas alterações na cor e poucas alterações também no seu próprio modo de pintar. Só a pincelada que às vezes fica mais curta, às vezes mais alongada, mas no geral a gente consegue perceber que sempre é uma pincelada de cima para baixo e da direita para a esquerda, né? É quase tudo na diagonal. E ele começa a percorrer esse contexto, né? esse monte, que é o Monte de Santa Vitória, e a partir daí ele cria várias relações, né? Como resolver determinada paisagem a partir da pintura. Então, na primeira aqui a gente consegue ver que há algo mais nítido e tem alguns contrastes e as coisas são mais bem definidas no primeiro plano. E aqui já há uma espécie de uma atmosfera toda no trabalho que perdura, né? Então fica tudo muito as alterações cromáticas, ou seja, os contrastes entre as cores, elas não são tão fortes. Então ele consegue quase que reunir todo esse campo, a vegetação e o Monte de Santa Vitória lá ao fundo, quase no mesmo plano. Então fica algo dúbio, mas ao mesmo tempo ele atinge uma certa solidez que é muito própria dele, né? Da própria pincelada que ele utiliza. As coisas tendem a ficar um pouco mais enrijecidas, algo que realmente parece topográfico. Aqui nesse trabalho também a gente consegue perceber, né, que as cores também não se alteram muito, os planos eles vão modificando. O primeiro plano para até o Monte Santa Vitória parece que diminui assim, a distância, e essa maneira assim de construir volume a partir de um breve distanciamento, né? Um distanciamento mais diminuto, não há uma profundidade muito clara na pintura. Isso a gente consegue perceber um certo dinamismo assim de todos os elementos. E é o que os cubistas também vão começar a fazer posteriormente, né? Se a gente olha essa pintura, é muito fácil de a gente começar a, a fazer comparações com os trabalhos seminais do Braque e do Picasso. Se vocês derem uma olhada nos trabalhos seminais do cubismo, vocês vão perceber assim que essas maneiras de trabalhar a pincelada e trabalhar as diferenciações dos campos de cor de modo não muito realista e mais dinâmico, né, nos faz crer assim que há uma questão aí seminal de interação entre esses planos. Mas ainda assim, o Cézanne consegue essa solidez na pintura, né? E aqui a coisa vai ficando um pouco mais, cada vez mais abstraída. Então, esses planos, essas formas vão sendo construídas
para criar essas áreas de cor, e a gente quase que intuitivamente, né, a gente conseguir perceber aonde que está o monte, onde que é a vegetação, aonde que é o solo, aonde que é o céu, mas elas ganham um pouco mais de interação entre elas, então essa profundidade acaba se perdendo um pouco em prol de uma uniformidade nos planos e um pensamento mais do volume do que do seu distanciamento, se é que a gente pode falar assim. Aqui também a gente tem um outro exemplo assim da pintura do Cézanne, né, da série do Cézanne. Bom, é isso que a gente estava. Aqui a gente consegue perceber, pessoal, que essa abstração, assim, no modo de fazer a pincelada, começa a tomar conta, assim, dos trabalhos mais do final da carreira do Cézanne. Esse trabalho de 1906, o ano que ele falece, né? Então, o assunto parece o Monte de Santa Vitória, que perdurou por muito tempo, assim, durante a carreira do Cézanne, que era algo essencial para ele, né, de pensar esse monte, como trabalhar um monte de calcário, que também tem a mesma questão do Monet, que esse Monte Santa Vitória ele também tem uma alteração assim de acordo com a luminosidade, porque o calcário ele reflete bastante a cor e ele também consegue apresentar cores muito distintas dependendo da luminosidade que há no contexto. Então é um monte que para o Cézanne era muito interessante de pensar a pintura, porque era algo que também não se, apesar de ser um monte, né, apesar de ser uma montanha, tinha características muito distintas de acordo com o próprio movimento do Sol e de acordo com as investidas do artista em volta desse monte, né? Então as coisas começam a ganhar uma abstração muito grande nessa série. Bom, aqui eu deixei uma citação do George Colley, que é um professor da Unicamp. E vamos lá, né? A Santa Vitória é um enorme maciço calcário cujo tom acinzentado mostra-se muito sensível às variações atmosféricas luminosas. Com o céu carregado, ela se torna de chumbo. No azul, ela se azula com maior ou menor intensidade. No pôr do sol e no amanhecer, pode ser laranja, rosa, lilás. A observação dessas variedades faz parte da criação cezaniana, captando-as em momentos diversos da metamorfose. Então, para terminar essa apresentação do Cézanne, dessa série do Cézanne, a gente consegue perceber, assim como o George Colley, que há uma similaridade com o próprio pensamento assim, das outras séries que nós discutimos, principalmente a do Monet, que é a Catedral de Rouen. Se a gente mudar o Santa Vitória por Catedral de Rouen, parece que essas duas séries, né, essas duas últimas séries que a gente discutiu, tem muita similaridade, que é justamente pesquisar essas luminosidades, essa atmosfera e como essa luminosidade atinge a pedra e como a gente quais as sensações que nós temos a partir desse vislumbre. Então, achei interessante essa citação, porque ela parece que dá conta dessas duas últimas séries que nós discutimos. Bom, e aí, por último, talvez o artista que mais fez séries assim, né, na arte moderna é o Andy Warhol. E esse artista, ele trabalhou muito com retrato, então seria interessante a gente falar hoje sobre ele também. Então eu trouxe essa série para vocês
que é justamente, eu acho que o rosto mais pintado ou serigrafado do que o Andy Warhol fez na sua carreira, que é o rosto da Marilyn Monroe. Então, esse trabalho é de 62, é o ano da morte da Marilyn, né? Então, assim que ela morre, já era uma atriz muito famosa. Na época, era uma espécie de ícone, né, da cultura pop. E ela foi reconhecida assim como ícone da cultura pop também por conta do Andy Warhol, né, que fez vários trabalhos retratando de maneira quase que exaustiva e repetitiva o seu rosto. E aqui nesse trabalho há também são várias análises que podem ser feitas, né? Mas uma que talvez nos chegue assim para quase todo mundo é justamente essa questão da fama, né? Que ocorre com a Marilyn e como essa reprodução do próprio rosto até quase que perder uma nitidez, né? Como por exemplo esse trabalhão díptico, o lado direito é só preto e branco e tem algumas partes que a impressão ficou totalmente preta, né? Então como a rotatividade dessas imagens na nossa cultura visual e como o poder de uma pessoa, né, através da fama, consegue assim, estabelecer quase que uma norma na sociedade. E ao mesmo tempo também aí tem vários estudos sobre isso, né, sobre os trabalhos do Andy Warhol, né, sobre essa pesquisa que ele faz a partir da sociedade de consumo e tudo mais. Mas aqui na Marilyn Monroe também há um sentido, além dessa permanência da imagem, né, que a todo momento a gente vislumbra o rosto dela e ao mesmo tempo também há uma aura assim, quase que melancólica nisso tudo. Então, não é. Me parece que o trabalho, essa série que o Andy Warhol criou a partir da Marilyn Monroe, não é só de discussão e apresentação de um ícone, mas também quais são os efeitos colaterais para esse ícone também, né? Eu acho que todos sabem, né? Que a Marilyn Monroe sofreu muito assim no final de sua carreira, até cometer suicídio, né? Então isso tudo gera um pensamento meio que imbrincado assim quando a gente toma contato com esse trabalho. E o Andy Warhol, ele pega apenas uma imagem, né? Vocês estão vendo aqui, que é a mesma imagem, né? Que é a imagem de um filme que ela estrelou, né? Se eu não me engano, foi 58. E era a capa do cartaz do filme. Ele pegou essa imagem, reproduziu isso, fez várias serigrafias. A partir de técnicas de reprodução, ele ia construindo e repetindo algumas cores, trocando outras, até essa imagem quase que se modificando com essas camadas, né, de serigrafia, de cores muito limpas em cima de um quase xerox do rosto dela. E aqui também há essa série, né, que são as Marilyns de 67. Aqui há também uma pesquisa de cor, né, que vai ficar muito conhecido depois. A pop art ela vai se estabelecer a partir de cor chapada e elementos mais limpos. Então o Andy Warhol é um dos artistas que consegue incluir nas artes visuais esses aspectos mais gráficos da indústria gráfica mesmo, né? Da indústria da comunicação visual. Então, a partir de alguns trabalhos do Andy Warhol e de outros, né, da pop art, esses elementos começam a ficar mais presentes assim no trabalho de pintura. Então aqui a gente vê que é quase que um retrato a partir de elementos gráficos. Então não há fatura como a Van Gogh, por exemplo. Né? Na pop art já a questão é a imagem e não a fatura da pintura. Então ela acaba ficando mais lisa, mais limpa
E a partir daí a gente começa a notar outras relações que se criam com esses efeitos. Então aqui já tem um outro, né, que é a mesma foto, só que é o mesmo fotolito, mas são camadas distintas e cores também diferentes para fazer essa colorimetria, né, da imagem. E aí a gente vê que, ó, por exemplo, na boca, a cor não está totalmente resolvida na própria boca, há quase que um defeito que é adotado na indústria, na comunicação, né, visual. Isso é um defeito, mas o Andy Warhol ele começa a utilizar esses defeitos para fazer uma espécie de mutação na própria imagem e construindo outros sentidos a partir da mesma matriz. Então, para construir isso também só poderia ser feito através de séries. Aqui é outro trabalho também dele, da mesma série. E aqui há uma montagem no MoMA que foi feita em 2018 desses trabalhos. São vários trabalhos que o Andy Warhol construiu a partir da imagem da Marilyn. E aí a gente consegue perceber, ó, que o mesmo rosto ele vai modificando e vai ganhando algumas camadas assim mais densas ou não, só com a alteração dessas áreas de cor, né? Por exemplo, essa mais escura na parte inferior, a penúltima, ela já ganha um efeito um pouco mais silencioso do que algumas outras que são mais coloridas, né? Então, a partir da própria cor e a alteração, ele começa a construir um pensamento a partir dessa imagem, desse ícone pop nos anos 60. Então, aqui também há uma série que discute, nesse caso, né, o retrato e como isso pode ser feito a partir de um trabalho serial, né? Então, como a gente pode construir uma série a partir de uma mesma foto ou de um mesmo posicionamento ou de uma mesma pessoa com outras alterações, né? Então, esse grupo de trabalhos que vai dar a potência e tudo que a gente começa a pensar sobre essa figura não existiria se tivesse só um trabalho. Então, é importante que aconteça essa variação para o Andy Warhol, porque a partir da variação é que a gente começa a pensar em outras, na própria cultura pop, né? Essa repetição. Então, para a cultura pop, a repetição, e como o minimalismo também trabalha com repetição, esse serialismo toma uma outra carga, distinta do que os exemplos anteriores. Por exemplo, Van Gogh utilizava o mesmo assunto, mas a maneira de pintar era diferente. O Monet utilizou o mesmo assunto, quase que o mesmo posicionamento para tomar nota da catedral, mas também os efeitos eram diferentes. E a forma de pintar também. E o Cézanne também faz isso, só que ele rodeia o monte todo. Então ele tem várias imagens a partir de vários pontos de vista. E o Andy Warhol não, ele já faz ele pega um fotolito que não foi nem ele que fez a foto, ele pega esse fotolito já da cultura de massa e começa a trabalhar em cima disso, e essas variações que são criadas a série. Então são maneiras diferentes assim, de a gente lidar com o trabalho em série, e que talvez a gente consiga algumas pistas do que a gente pode fazer também quando a gente for trabalhar em série a partir desses gêneros. Tá bom, pessoal? Então, para finalizar, a gente na próxima etapa na próxima apresentação, que será feita semana que vem, eu vou falar de algumas séries de artistas brasileiros, né, que são mais ligadas à pintura contemporânea. E aí, para vocês começarem a dar início a partir de hoje, na série, essa apresentação foi criada. Então, o que vocês vão trabalhar? A gente vai eleger um gênero, né? Pode ser o retrato, pode ser a paisagem, ou pode ser a natureza morta.
e a gente vai criar no mínimo 3 trabalhos para essa série. Então vocês viram que tem todas as séries que eu apresentei aqui, tem no mínimo 10 trabalhos para cada, né? No nosso caso, a gente vai construir uma série a partir de 3, a quantidade mínima são 3 trabalhos, e a máxima vocês que vão decidir, de acordo com o que cada um for criar. Então essa apresentação é mais para vocês terem ideias assim, do que vocês podem fazer, e durante esse bimestre a gente vai apresentando mais exemplos para vocês irem trabalhando nessas pinturas. Tá bom, pessoal? Até mais, abraço.